Você sente que sempre você se preocupa em ajudar os outros e ninguém se preocupa em ajudar você? Essa é uma realidade que muitas pessoas vivem hoje em dia. De tanto se preocuparem com outras pessoas e nunca ninguém se preocupar com elas, elas percebem que vivem uma vida vazia. Ou pior, que o que complementa a vida delas é simplesmente viver para os outros. Que quando é algo para ela, ela não sabe o que ela gosta, ela não sabe o que ela quer, ela não sabe o que ela pensa. Se é assim com você, hoje a gente vai ver 3 maneiras de que você pode mudar essa sua realidade. Primeiro, como você pode começar. E segundo, o que você pode fazer. E terceiro, qual vai ser o resultado que você vai esperar. Oi, meu nome é Túlio. Meu objetivo aqui é trazer algumas dicas de dia a dia para você se tornar uma pessoa melhor, ter um dia a dia mais leve, mais tranquilo, mais sossegado. E ser uma pessoa mais feliz e mais completa em si mesma. E é sobre justamente isso que a gente vai falar hoje. E a primeira coisa que você precisa entender, para que você primeiro tome a vida para você, tome a sua vida para você, e pare de viver somente para os outros, é o autoconhecimento. O autoconhecimento é quando você entende exatamente quem você é, o que você sente, o que você pensa e o que você deseja. O autoconhecimento é essencial para que você saiba onde você quer chegar e assim você retome o controle de sua vida. Pense, por exemplo, você quer chegar em algum lugar, quer sair daqui de onde você está para um outro bairro. Você sabendo onde você quer chegar, sabe qual é a rota que você vai percorrer. Da mesma forma, você se conhecendo, você sabe onde você está, você estabelecendo as suas metas, os seus alvos, você vai saber qual caminho trilhar. E aí se você perceber que por alguma razão você está saindo disso, ou algumas pessoas estão te tirando disso, por qualquer motivo que seja, você vai entender que está errado, e a partir daquele momento que você entende, vai conseguir corrigir. E como é que você faz isso? Se pergunte, seja sincero, quem eu sou? Do que eu gosto? Do que eu quero para a minha vida? O que me move? Sim, pergunte o que me move. E não adianta mentir, achar que você vai dar uma resposta de o que me move é o amor pelas pessoas. Não adianta mentir, porque eu não estou aí com você, não tem ninguém com você. Ninguém vai saber da sua resposta. Então melhor você ser sincero e falar a verdade. O que te move? Hoje em dia, o que te move? A partir daí, você vai saber onde você quer ir, aonde você quer chegar. E você vai entender o que é que você precisa fazer. Porque hoje você pode achar que você é movido pelo amor pelas pessoas, pelo interesse em ajudar as pessoas. Mas às vezes você faz isso simplesmente porque você quer lá na frente ter alguém a quem recorrer, ter alguém a quem pedir ajuda. E por assim dizer, como que você estivesse comprando o favor dessas pessoas no futuro. E essa é a realidade que você precisa aceitar. E uma última pergunta que você pode se fazer é: quais são os meus pontos fortes e os fracos? Você precisa saber. Senão, quando você pretender chegar em tal meta, tal objetivo, sem saber dos seus pontos fortes e fracos, você vai acabar se perdendo, caindo num buraco, furando um pneu, metaforicamente falando, como a gente citou do caminho atrás, né? Você pode acontecer de ter esses problemas. Por isso que você precisa entender quais são os seus pontos fortes e fracos. Por exemplo, se você quer juntar dinheiro, você quer fazer uma poupança para ter uma reserva, aí você pensa assim: eu quero juntar 10 mil reais para ter de reserva. 10 mil reais, estou chutando baixo. 10 mil reais para ter de reserva. Só que hoje você sabe que você não é muito bom em lidar com dinheiro, em fazer as contas, você é impulsivo. E aí, você vai fazer o quê? Você vai continuar nesse plano? Não vai dar certo, porque você não vai conseguir calcular o dinheiro direitinho, não vai conseguir cortar os gastos desnecessários e não vai conseguir se segurar para gastar os 10 mil que você está guardando. Então você não vai chegar lá nunca. Por isso que você precisa se conhecer, saber exatamente quem você é, inclusive os seus pontos fracos, para evitar situações que vão te atrapalhar. Aí você vai tentar, vai ver que você não tem essa habilidade de juntar dinheiro. Poxa, eu nunca consigo, passa um ano e não consegue juntar nem 2 mil reais, quanto mais 10. Você vai se frustrar, vai se decepcionar e vai acabar achando que você é a pior pessoa do mundo, sendo que o problema é somente que você não conhecia os seus próprios defeitos, os seus próprios erros, não assumiu eles. E nesse momento é essencial que você seja sincero, porque se você não for sincero, você vai se decepcionar. A segunda coisa que você precisa fazer para que você consiga viver para você é aprender a priorizar-se sem se sentir culpado. Porque quando você vai se priorizar, você vai deixar alguém de lado, deixar alguma coisa de lado. E é natural você achar que está errado você deixar de ajudar alguma pessoa, deixar de fazer algo por outra pessoa. Só que tem um momento que você precisa fazer algo por você. Nesse momento você não pode abrir mão de si mesmo. E por isso você precisa aprender a não se sentir culpado. Aprender sim, aprender. Isso é um hábito. Tudo que a gente vive na vida é um hábito. Inclusive tem um livro aqui na descrição, Hábitos Atômicos, de James Clear. Ele mostra como hábitos pequenos que você faz no dia a dia, coisas pequenas, fazem com que você seja uma pessoa melhor.
como coisas pequenininhas do dia a dia, compõem o todo que você é e fazem com que você atinja o seu potencial. Ele é realista, eu gostei desse livro porque ele é realista. Ele não diz assim que você vai se tornar aquela pessoa excelente e maravilhosa, não. Ele diz que você vai se tornar uma versão extraordinária de si mesmo. Vai ser muito melhor do que você é hoje. Então vai lá dar uma olhada se você gostou do tema. E nessa questão de priorizar a si mesmo, você precisa entender que você tem limites. Todo mundo tem 24 horas no dia. Ninguém pode fazer tudo para todo mundo o tempo todo. A gente tem energia limitada e tem tempo limitado. Se você trabalha e o seu trabalho toma muito do seu tempo, você tem menos tempo ainda. Então quando você vai priorizar a si mesmo, é normal você se sentir culpado, mas aprenda a não se sentir culpado. Procure ver por que você se sente culpado e tente mudar esse tipo de pensamento. Eu não estou falando para você se tornar uma pessoa ruim, desagradável, que não vai fazer nada por ninguém. Não. Mas tente não se sentir culpado pelo que você deixa de fazer por outras pessoas. Porque isso pode te limitar bastante. E a última coisa que você precisa fazer é perder o medo de se priorizar. Porque você, quando vai tomar uma atitude como essa, quando você vai procurar se concentrar em si mesmo, você pode ter medo de se tornar uma pessoa egoísta, egocêntrica, individualista. E tudo isso são coisas ruins que você realmente não deve ser. E você pode também ter o medo de que, por outro lado, as pessoas te abandonem, as pessoas não te entendam, as pessoas reclamem de você e que comecem a pensar mal de você. Todos esses medos colaboram para que você não tente melhorar. Então o que é que você pode fazer? Abaixe esses medos, lute contra eles e vença. Eles podem te paralisar, eles vão te paralisar. Aprenda a combater cada medo individualmente. Você tem medo de se tornar uma pessoa egoísta? Mas você sabe o que é egoísta? Mas você sabe o que é egoísmo de verdade? Pesquise o que é egoísmo. Pesquise o que é uma pessoa egoísta. Quando você entender bem o que é uma pessoa egoísta, você vai ver até que ponto você pode se priorizar sem ser egoísta e a partir de qual momento você vai estar sendo egoísta. Consegue captar a ideia? Dessa forma você vai ver como você pode fazer mais por outras pessoas sem se tornar uma pessoa ruim, uma pessoa desagradável, uma pessoa que não mostra bondade pelas pessoas e que realmente vai ter uma ideia ruim delas, vai ter um pensamento ruim delas. E aí você conseguiu ver como é que você pode se tornar uma pessoa melhor priorizando a si mesmo, como é que você pode a partir de hoje começar a viver para si mesmo? Claro, esse conteúdo aqui é inicial. Tem muito mais coisas que eu falo aqui no meu canal, de como você deixar de ser uma pessoa medíocre, como se tornar uma pessoa melhor, como deixar de adiar as coisas. Tudo isso tem aqui no meu canal. Dê uma olhada que você vai gostar bastante, tá bom? Que eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal, curtir e comentar. Só assim o YouTube vai saber que meu conteúdo é bom e vai recomendar para outras pessoas.